Esse vídeo começa com o Nair dizendo vestidinho rosa e em seguida diz que ela é muito linda. Ele pergunta como ela vai e em seguida se apresenta e ela diz que o nome dela é Tyra. Ele pergunta para onde ela vai, mas ela diz que precisa ir. Ele pergunta por que ela está agindo assim, ela fala que já disse que ela precisa ir. Ele pergunta se ela está com pressa agora e ela diz que sim. Ele pergunta se ele não pode falar com ela rápido, mas ela diz que não pode. Ele fala que gostaria de pegar o número dela, mas ela diz que não dá o número dela sim. Ele pergunta por que não e ela diz que ela tem um namorado. Ele pergunta se ela tem e em seguida diz que respeita isso. E em seguida deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que ela está voltando agora, mas que ela disse que ela tem um namorado. Ele pergunta o que ela está fazendo e por que ela está batendo na porta dele. E pergunta se está tudo bem com ela. Ela fala que está tentando chamar a atenção dele e que ela voltou para falar com ele. Ele fala que tudo bem, mas que não é para ela bater na porta do carro dele. E fala que afinal de contas esse não é o carro dela. Ela fala que pode dar o número para ele, mas ele fala que não conseguiu ouvir. E depois que ela repete novamente, ele pergunta para que afinal de contas ela tem um namorado. Ele fala que se ela tem um namorado, ele respeita isso. Ela fala que ainda assim eles podem conversar, mas ele fala que não foi o que ela disse no começo. Ela fala que pensou melhor e decidiu voltar para falar com ele. Ele pergunta o que ela vai dizer para o namorado dela e ela diz que eles estão separados. E fala que agora é como se eles não estivessem juntos. Ele fala que entendeu e diz que é como se eles não estivessem juntos e pergunta quanto tempo ela namora com ele. E ela diz que há uns 4 anos. Ele fala que então é algo sério e pergunta por que ele vai conversar com ela, sendo que ela tem um namorado. Ela fala que ela sabe que o namorado dela está traindo ela. Ele pergunta se ela também não está tentando trair agora, mas ela fala que não está. Ele pergunta se ela nunca traiu e ela diz que não. Ele pergunta se ela não está mentindo para ele e ela fala que não está mentindo. Ela fala que ainda há pouco ele tentou pegar o número dela e pergunta se agora ele não quer, mas ele diz que não sabia disso. Ele fala que ele pode pegar o número dela, mas o que vai acontecer depois? Ela fala que então eles podem sair. Ele fala que entendeu e pergunta da onde ela é. E ela diz que é de São Luís. Ele pergunta há quanto tempo ela está ali em Houston e ela diz que há 4 meses. Ele fala que também acabou de se mudar para ali e fala que ele é de Ohio. Ele fala que tentou conversar com ela, mas que ela não quis falar com ele. E ela diz que estava indo para casa de uma amiga dela. Ele fala que só está tentando entender porque ela não estava interessada e agora está ali. Mas ela diz que já explicou para ele para onde ela estava indo. Ele fala que talvez eles possam explorar o lugar juntos. Ela fala que está com calor e pergunta se ele não vai convidá-la para entrar. Ele fala que isso não tem nada a ver com ele, que já estava calor quando ela saiu de casa. E fala que geralmente ele não tem o costume de deixar estranhos entrarem no carro dele. E fala que primeiro ele precisa conhecê-la um pouco mais. Ela fala que eles já estão se conhecendo e que ela já disse o nome para ele. Mas ele pede para ela esperar e fala que ele que vai sair. E em seguida ele diz que ele acha que ele vai conseguir. Ele pergunta cadê o namorado dela e ela diz que ele deve estar em algum lugar traindo ela. Ele pergunta traindo e ela diz que sim. Ele pergunta como ela sabe que o namorado dela está traindo ela e fala que parece que ela está mentindo, mas ela diz que não está mentindo. Ele pergunta então o que ela quer dizer com traindo e ela diz que já nem mais considera como namorado dela. Ele fala que resumindo eles ainda estão juntos. Ela fala que não é bem assim, mas que ela disse isso porque eles sempre voltam. Ele pergunta então por que ela está ali conversando com ele e fala que ele não gosta de perder o tempo dele. Ele fala que só não quer se meter nessa confusão, afinal de contas ela ainda está envolvida com o namorado dela. E fala que ele precisa se proteger. Ela fala que ele não precisa se preocupar porque ela não é o tipo de garota que parte corações. Ele fala que não sabe se isso é verdade e ela fala que ele pode acreditar nela. Ele fala acreditar em você, tudo bem. Ele pergunta quantos anos ela tem e ela
diz que tem 24. Ele pergunta o que ela faz e ela diz que faz cabelo. Ele pergunta há quanto tempo ela faz isso e ela diz que faz desde o ensino médio. Ele pergunta se ela gosta e ela fala que sim e pergunta o que ele faz. E ele diz que trabalha com imóveis. Ela fala que gostaria de aprender sobre isso e fala que gostou muito da Mercedes dele. Ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que gostou. Ela fala que gostaria de saber o que ele faz para ter um carro como esse. Ele fala que pode ensinar para ela se ela realmente estiver disposta a aprender. E ela fala que ela tem o que eles chamam de mentalidade de estudante. Ele pergunta se ela gosta de aprender e ela fala que gosta. Ele fala que estudar é muito importante e diz que nós vamos ver. Ela fala que ela sente que eles estão na mesma sintonia. Ele fala que queria sentir essa mesma sintonia quando ele estava na calçada. Ela fala que entende, mas que isso é passado. E ele pergunta como ele vai saber se isso realmente é sincero. Ela fala que é sincero e ele pergunta como ele vai saber disso. Ela fala que ela voltou para conversar com ele porque ela realmente está interessada. Ele pergunta o que realmente ela quer e diz que ele não gosta de ficar perdendo o tempo dele. Ela fala que gostaria de conhecê-lo mais e pergunta quantos anos ele tem. E ele diz que tem 28. Ele pergunta há quanto tempo ele atua no mercado imobiliário e ele fala que há 6 anos. Ela pergunta se ele é solteiro e ele fala que é solteiro. Ela pergunta há quanto tempo e ele fala que já faz algum tempo. Ela pergunta por que ele está há tanto tempo solteiro e ele fala que precisa se focar nos objetivos dele. Ele fala que ele sabe que as mulheres gostam de atenção, mas que no momento ele não pode. Ela pergunta então por que ele está querendo pegar o número dela. Ele fala que está procurando uma amiga e não uma mulher para ele. E fala que afinal de contas ele é novo por ali. Ela pergunta há quanto tempo ele está por ali e ele fala que há uma semana. Ela fala que ele ainda não ofereceu para ela entrar e ele pergunta por que ela está tão desesperada para entrar no carro. E em seguida ele pergunta para onde ela estava indo e ela fala que é logo ali na frente. Ele pergunta para onde mesmo ela estava indo e ela fala que já disse que estava indo na casa da amiga dela. E ele diz que tudo bem. Ele fala que não quer perder o tempo dele e pergunta se ela quer entrar só para se refrescar ou se ela realmente quer conversar com ele. E como ela fala que quer conversar com ele, ele a convida para entrar, mas pede para ela não desperdiçar o tempo dele. Ela fala que o carro é muito legal e ele agradece. Ela fala caramba e ele pede para ela tomar cuidado. Ela fala que dá para ver que ele está muito bem e ele pergunta se ela faz cabelo e pergunta se não é isso. E ela diz que sim. Ele pergunta há quanto tempo ela faz isso e ela diz que desde o ensino médio. Ele pergunta por que ela decidiu fazer isso e ela fala que gosta de trabalhar para ela mesma. Ela pergunta como mesmo é o nome dele e ele fala que isso é muito louco, já que ela entrou no carro dele e nem sequer sabe o nome dele. E fala que ele disse o nome dele lá fora. Ele pergunta se ela já esqueceu e fala que ela não deve estar interessada mesmo nele. Ela fala que isso não é verdade, ele diz que ela estava focada em outra coisa. Ele fala que disse o nome dele, mas que ela não lembra. Mas em seguida diz que o nome dele é Nair. Ela fala que gostou do nome dele e ele agradece. Bom, e já nesse momento da conversa, ele pergunta se por um acaso o namorado dela perdesse tudo, inclusive o emprego. Ele pergunta se ela ajudaria. Ela fala que contudo também não. Ele pergunta como assim. Ela fala que ele precisa ter responsabilidade e pagar as contas. Ele fala que ele quer dizer, vamos supor, se ele ficasse desempregado. Ela fala que depende do caso, mas que se ele não estivesse esforçando, ele precisa ir. E ele pergunta como assim precisa ir. Ela fala que se ela tiver que se esforçar sozinha, isso não vai dar certo. Ela fala que ela pode até contribuir, mas pagar tudo sozinha, isso não. Ele pergunta se isso acontecesse temporariamente e fala que não é como se ele estivesse dizendo que ela sempre vai ter que arcar com tudo, mas que vamos supor se ele passasse por um momento difícil. E pergunta se ela não seria capaz de contribuir por alguns meses, mas ela diz que não. Ela fala que com certeza, se ele não estiver conseguindo ganhar dinheiro, ela também não vai conseguir. Ele fala que para ele já foi o suficiente e ela diz que pra ela tá legal. Ele fala pra ela ter um ótimo dia e diz pra ela sair, mas ela fala que só vai sair se ele abrir a porta. Ele fala que não vai fazer isso e que ela mesma pode abrir a porta. Ela fala que está legal e ele pergunta como assim está legal. E em seguida pergunta por que ela ainda está no carro dele. Ela pede pra ele abrir a porta, mas ele fala que ela tem mãos. Ela fala que não vai abrir e ele fala que não está afim dessa brincadeira de criança. Ela diz que não está brincando, ele fala
fala que pra ele foi o suficiente, ela diz que pra ela também. Ela fala que só vai sair se ele abrir a porta, ele fala que tudo bem e deseja um ótimo dia pra ela. Ela agradece e ele fala pra ela ter uma boa caminhada.